Meu nome é Saulo Pena Moreira dos Santos e eu vou falar sobre o cálculo de zeros de funções reais a partir do método da secante. O método das secantes é um algoritmo de busca de raízes que usa uma sequência de raízes e linhas secantes para aproximar cada vez melhor a raiz de uma função f. Ele consiste em determinar um intervalo x1, x0, onde a função é contínua, não sendo necessário nessa interação que a raiz da função esteja contida no intervalo. Depois de definido este intervalo, o próximo passo é traçar uma reta secante à curva que passe pelos dois pontos. Esta reta intercepta o eixo das abscissas em um dado ponto x2. Este ponto configura um novo intervalo definido por x2, x1. Este passo se repete em novos intervalos xk, xk-1 são definidos. O cálculo do método chega ao fim após atender um dos critérios de parada, no caso, o erro. Aqui nós temos um exemplo gráfico. Temos aqui de vermelho a função, aqui os intervalos x0 e x1, e a reta secante interceptando o eixo x2. Agora nós temos a fórmula de interação. Esta primeira fórmula aqui é a fórmula do método de Newton, que utiliza aqui embaixo a derivada. Para o método das secantes, usamos essa fórmula, porém substituindo a derivada por esta equação, f de xk menos f de xk menos 1 sobre xk menos xk menos 1. E resulta nesta fórmula de interação aqui para o método das secantes, que é o xk mais 1 igual a xk menos f de xk vezes xk menos 1 sobre o f de xk menos f de xk menos 1. Agora, vamos para um exemplo de interação. Temos a função, a equação pela qual se chegará aos valores das funções, valores da função. E aqui nós temos o intervalo x1 e x0. No caso, o x0 vale 1 e o x1 vale 2. E o k nesta primeira interação vale 1. E aqui nós temos o erro, que é 10 elevado a menos 2, ou 0,01. Substituindo o x da função pelo valor de x0, temos que o resultado é 2. Também substituindo pelo valor de x1, o resultado da função f de x1 é 9. Então, no caso aqui, f de xk mais 1, sendo que k vale 1, aqui fica aqui fica x, ou melhor, perdão, xk menos 1. No caso aqui, o k é 1 e fica x2. Aqui, x1 menos f de x1 vezes x1 menos x0 sobre x1 menos f de x0, ou seja, aqui é o f de x1. E o resultado é 0,7142. No caso, estes valores, tanto das funções quanto do x2, o valor do x2, são maiores que o valor do erro. Então, continua em uma próxima interação. Aqui nós temos, repete os valores de x1, tanto
para o x1 quanto para a função de x1. E temos aqui o valor de x2 que foi calculado anteriormente, sendo que agora o xk é igual a 2. E aqui o f de x2 é 0,668. No caso aqui, xk mais 1, sendo k igual a 2 nesta interação, é x3 igual a x2 menos f de x2 vezes x2 menos x1 sobre f de x2 menos f de x1. E o resultado é 0,6595. Todos esses valores são maiores que o valor do erro. E aqui nós temos que se repetem os valores de x2, tanto do x2 quanto da função. E agora nós temos aqui o valor de x3, também calculado anteriormente, que é 0,6595. A função de f de x3 é igual a 0,0729. E temos aqui, repetindo a fórmula de interação, 0,6459. Sendo que o valor da função ainda é maior do que o valor do erro. No entanto, acaba que no slide anterior é a nossa última interação, já que a função de x4 resulta num valor menor do que o erro. No caso aqui é 0,00078681. Agora passemos para o Scilab. Conferir esse valor no Scilab. Temos aqui um algoritmo já feito, sendo que o XA está no lugar de x0, é o valor de x0, no caso 1. O XB é o x1, que é 2. E max é a interação máxima, o número máximo de interações, aqui é 10. O número máximo de interações que o programa deve fazer. O erro, no caso 1, é menos 2, que é o 10 elevado a menos 2. Temos aqui a função, que é a fórmula para achar os valores da função. E aqui nós temos a interação e se o resultado for menor do que o erro. E tem que apresentar o valor desse resultado e escrever raiz. Continuando o código, chegamos aqui ao se não chegar a esse valor dentro de 10 interações. E aqui está, printf, solução não encontrada dentro de porcentagem de interações. E aí, temos aqui o não encontrado. No caso aqui, colocamos para executar. E aqui deu que o valor foi dentro do número de 10 interações, no caso 3 interações. E o valor da raiz é 0,6457518, que é similar ao valor de 6459. Aqui estão as referências que eu utilizei para fazer o slide, trabalho.